Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you, boys and girls, fourth graders? Como estão, galerinha do quarto ano? Tá todo mundo bem? Todo mundo em casa? Todo mundo descansando bastante? Well, not yet. Ainda não, né? We have geography class. I know today's Friday. I know everybody wants to TGIF. Everyone wants to go out with mom and dad, eat some ice cream, eat some pizza, drink some soda, have some fun, thinking about tomorrow, playing with the friends, but not yet. Ainda não, boys and girls, porque a gente ainda tem que assistir essa aulinha de geography, que é liberada na sexta às 2h30. E também fazer a tarefinha de casa. Então, vamos lá. Let's go. E a aula hoje está muito legal, boys and girls, porque we are learning about cardinal direction. Cardinal direction, né? Os pontos cardeais, tá certo? Então, ó, cardinal point, né? Então, a gente tem o primeiro conceitozinho que eu vou pedir para vocês anotarem aí, tá certo? Aqui tem cardinal direction, mas na verdade o que eu quero que vocês anotem é cardinal points, né? Que seria o equivalente a, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, seria o equivalente a pontos cardeais, cardinal points. Às vezes fica mais fácil falar ou escrever em inglês than em português, ok? Cardinal directions. Vamos falar sobre cardinal directions, direções cardeais, né, boys and girls? Então, ó, the four cardinal directions or cardinal points are the four main compass direction: north, east, south, and west, commonly denoted by their initials N, E, S and W, respectively. Então, nós temos basicamente assim, né, 4 direções cardeais ou pontos cardeais. A gente tem 4 pontos e a gente vai ter os subpontos, né, que ficam aí entre um e outro. Então, e esses pontos, né, são os pontos que o compass é bússola, a bússola, né, usa, né, norte, leste. Então, a gente vai ter north, né, vamos limpar aqui. A gente vai ter north, que é o norte, aponta para o polo norte. A gente vai ter east, tá? A gente vai ter o east, que é o leste, east, né, que aponta para o leste ou o oriente, tá certo? True. A gente vai ter south, que aponta para o polo sul, né, um ponto mais ao sul do planeta Terra. E a gente vai ter o west, que é o oeste, que aponta para o lado. Se a gente olha para o mar, nós que estamos aqui no Nordeste, no Brasil, se a gente olha para o mar, a gente está olhando para o leste ou para o oriente. Se a gente olha para o lado oposto do mar, a gente olha para o oeste ou o ocidente, boys and girls, ok? E aí a gente vai usar as iniciais, né? Norte vai ser N, leste, que é east, vai ser E, west, de sul, or south, vai ser S, e o oeste, que em português começa com O, mas em inglês começa com W, vai ser west, ok? Então, east and west are perpendicular, são perpendiculares, né? Então, elas ficam perpendiculares, elas ficam na mesma, digamos, no mesmo ângulo, né? Aliás, desculpa, perpendicular, ó, aí tá, matemática. Aqui, na verdade, é um assunto perpendicular quando faz um ângulo de 90 graus, ó. Esquecendo aqui, né? É quando tá assim no sentido, não oposto, mas no sentido, no ângulo de 90 graus. Não sei como explicar isso para que vocês entendam, né? Porque quarto ano acho que não aprende ainda sobre geometria, sobre ângulo, esse tipo de coisa, tá?
mas aí formaria um ângulo de 90 graus, tá certo? Isso aqui a gente chama de perpendicular, ao sul e ao norte, ok? With east being in the clockwise direction and rotation from north and west being directly opposite east. Então, vamos lá. Continuando. The ordinal directions, also called the intercardinal directions, are northeast, e aí vem as direções ordinais, né? Então, cardinal direction, né? Direção cardinal é importante. Ordinal é mais ordinária, assim, que é mais não tão importante. A northeast, então a gente vai ter northeast, né? Que vai ser representado pelo NE, que é exatamente o nordeste, né? Que se confunde com a nossa região nordeste, né? Muitos de vocês não sei, né? Posso até estar falando uma coisa aqui que eu não sei, mas muitos de vocês podem sentir alguma semelhança e dizer, oxe, engraçado, nossa região do Brasil se chama Nordeste. E a gente também tem aqui, ó, Southeast, oxe, que é Sudeste. Mas oxe, região Sudeste. É exatamente por isso, boys and girls. Porque se a gente fosse olhar no mapa brasileiro, ó, a gente vê aqui, ó, o leste, tá para cá, né? O east is this way. Then we have the northeast right here and the southeast right here. Opa, I need to charge my computer. Let's go and charge computer. Ok? Então, a gente tem o south, a gente tem o north, né? E a gente tem, aqui a gente chamaria, né, de southeast, a gente chama aquela região ali de centro-oeste, né? Centro, porque aí está mais considerada no centro do Brasil, né? Mas a gente vai ter aqui a região nordeste, exatamente porque se a gente for olhar os pontos cardinais, né? Cardeais, que diga, a gente vai ver a região nordeste aqui no nordeste, né? A gente tem o leste para cá, a gente tem o nordeste aqui entre o norte e o leste, e a gente tem o sudeste aqui entre o leste e o sul. Ok? Então, não é mera coincidência, boys and girls. Ok? Vamos lá. Direction versus bearing. Ok? A gente não vai... bearing not going to be the same straight direction answer. Vamos lá, a gente não vai entrar nesse detalhe não, que é um pouquinho mais complexo para vocês. Magnetic compass. The Earth, né, a bússola magnética. The Earth has a magnetic field which is approximately aligned with its axis of rotation. Então, para quem aí se pergunta, né, alguém pode estar se perguntando, nossa, mas como chegaram a essa conclusão aí do que é norte, do que é sul, do que é leste, do que é oeste? Como é que chegaram? A gente viu na aula passada da gente falando a respeito do compass, né, da bússola. Como é que chegaram? Como é que conseguiram desenvolver a bússola, né? Então, a bússola, ela tem ímãs dentro dela, né? E o que é que são ímãs? Ímãs são magnéticos, né? É uma rocha, um ímã é uma rocha, né? Uma pedra que tem magnetismo, tá certo? Então, esse magnetismo que vem do planeta Terra, porque o planeta Terra ele tem um campo magnético, né? E esse campo magnético, ele é mais ou menos, não é 100%, mas ele é mais ou menos alinhado com o eixo de rotação do planeta, né? Então, eu não sei se vocês sabem, olha a imagem aqui, né? Olha a imagem, você vê que o planeta Terra, a gente, não sei se vocês já chegaram a ver, mas o planeta Terra, ele não é 100% em pé, né? Apesar dele ele ter uma formatação oval, ele não é um círculo perfeito, ele tem uma formatação oval, e além dessa formatação oval, ele é meio embicado, digamos, para a gente usar um linguajar, né, nordestinês, ele é meio embicado. Quem empina a pipa sabe o que é embicar, né? A pipa ela fica dibicando ou embicando, né? Ela fica meio pendendo para um lado de cá ou para o lado de cá, tá certo? Então, o planeta Terra ele é um pouquinho embicado. Então, o campo magnético, mas o campo magnético ele busca o eixo, né? Então, ele é mais ou menos seguindo aquele eixo. É dessa forma, através do magnetismo, tá? Do ímã, certo? Que é feito o compasso,
compasso não. Só quero traduzir compass para compasso, mas é bússola, né? Porque, na verdade, compasso, ele tem essa função de localizar, né? Ok? Então, a magnetic compass, aí, tá vendo? Né? Uma bússola magnética is a device that uses this field to determine the cardinal directions. Então, a função dessa bússola é exatamente essa, né? Tem essa função de achar esses campos magnéticos, indicar, e aí ele quando indica um, veja só, como você sabe que eles são perpendiculares, então se você sabe onde é o norte, você sabe que o sul é exatamente o oposto do norte. Você sabe que o leste, olhando para o lado de cá, ele é perpendicular, ou seja, um ângulo 90 graus. Se você olha para o lado de lá, você sabe que o oeste está para o lado de cá. Então, se você acha um ponto cardial, você acha os outros, pelo menos os principais, ok? Então, ele tem essa função. Magnetic compasses are widely used, but only moderately accurate. Então, eles não são 100%, né? Não dá para dar um atestado 100%. The North Pole of the magnetic needle points toward the north. Vamos lá, lê de novo. The North Pole of the magnetic needle points towards the geographic North Pole of the Earth and vice versa. It's because the geographic North Pole of the Earth lies very close to the magnetic South Pole of the Earth. Então, aqui ele diz que ele aponta para o Polo Norte, mas o Polo Norte ele não é 100% no que deveria, no eixo norte, né? Ele tem uma mudança, the South Magnetic of the Earth located at an angle 70 degrees to geographic North Pole, tracks the North Pole, magnetic needle, and vice versa. Então, tem aí um gap, né, de 17 graus. Então, ele não é 100% não, tem uma falhazinha, 17 graus é pouco, não é muito, tá certo? O Sol, the Sun, how does the Sun help with this, né? The position of the Sun in the sky can be used for orientation if the general time of the day is known. Então, a gente também pode usar o Sol no céu como uma orientação, tá certo? Se o tempo geral do dia, né? Se a gente quer saber mais ou menos a hora do dia. Obviamente, isso daí vai depender, né? De lugar para lugar, porque o Sol, dependendo do ângulo, novamente, como planeta Terra, ele tem uma formatação oval, né? Não é um círculo perfeito, mas é uma formatação oval. Esse ângulo, tá? Esse ângulo, ele faz com que o Sol também, ele pelo menos para a nossa visão, ele tem um posicionamento diferente. Não é que o Sol em si ele muda de posição, mas para o ponto que vocês vão aprender isso, realmente é difícil explicar. Eu não sei como explicar isso de uma forma que não seja complexa para vocês, fourth graders, né? Para galerinha aí do quarto ano. Mas vocês vão entender isso bem quando vocês estiverem estudando física lá no ensino médio, que, né? Tudo é uma questão de referência. Então, quem está olhando, a coisa que a gente está olhando, ela está numa determinada posição, mas posição em relação a quem? Então, o ponto de referência, né? Como é que a gente chama? O visualizador, né? A pessoa que está visualizando, dependendo de onde ela tiver, o ângulo que ela tiver vai mudar a posição, tá certo? Do que ela está vendo, tá certo? Então, in the morning, the sun rises roughly, essa palavra aqui, ó, roughly, né? In the east. Due east only on the equinoxes. And tracks southwards and northwards in the southern atmosphere. Então, dependendo do hemisfério que a gente está no planeta Terra, né? Mas geralmente, tá certo? O Sol geralmente não, o Sol ele nasce no leste, né? No Oriente, ele vem de lá para cá, né? Então, o planeta, tá certo? Ele está sempre girando no sentido oeste-leste. Então, ele está sempre girando assim, o Sol está aqui, então ele está sempre girando, vai estar sempre vendo o Sol vindo de cá. No entanto, essa palavra roughly, por isso que eu selecionei ali a palavra roughly, né? Porque dependendo do ângulo que você estiver,
você vai ver ele pendendo mais para um lado ou pendendo mais para o outro. E depende também da estação do ano, também, porque além da gente ter, né, o movimento de rotação, que vai fazendo esse giro aqui, a gente tem um movimento de translação. Então, dependendo, então, o ângulo do planeta Terra, às vezes ele está nesse ângulo aqui, e depois ele vem girando, ele muda de ângulo. Então, é por isso que também acontecem as estações do ano, que às vezes o Sol está incidindo mais de um lado, por exemplo, nesse momento é verão no hemisfério norte. Exatamente por conta disso, porque ele está incidindo mais lá o ângulo que ele está, ele deu essa girada aqui, mas depois no momento que ele vai andando, ele vai fazer isso, aí vai atacar mais, o Sol vai atacar mais do lado de cá. E aí é quando vem a estação do ano, do verão, vem para o sul, que é exatamente daqui a 6 meses, lá para janeiro, lá, né, 21 de dezembro, começa oficialmente o verão, e aí janeiro, fim de dezembro, janeiro, fevereiro, é o período de calor, tá certo? Da gente. Ok? Então, in the evening, it sets, né? The sun rises in the east, and in the evening, it sets in the west. Né? Então, se o sol nasce de um lado, nasce do leste, ele geralmente se põe do oeste, mas aí esse ângulo ele vai mudar. Pode ser sudoeste, pode ser noroeste. Raramente no lugar do planeta Terra a gente vai ter o Sol certinho nascendo no leste e certinho se pondo no oeste, tá certo? Vamos lá. Então, a mesma coisa, né? In the middle of the day, it is the south for viewers in northern hemisphere. Então, é mais ou menos aqui, né? É um pouquinho complexo, é um assunto um pouquinho complexo para vocês entenderem. Vamos lá falar um pouquinho de astronomia, né? Astronomia, como é que a gente também pode, através da astronomia, tratar dessa questão aí dos pontos, né? Então, astronomy provides a method for finding direction at night. Certo? Então, a astronomia também nos ajuda a achar direções à noite. All the stars appear to line on the imaginary celestial sphere. Okay? In astronomy and navigation, the celestial sphere is an abstract sphere that has an arbitrarily large radius and is concentric to Earth. All objects in the sky can be conceived as being projected upon the inner surface of the celestial sphere. Então, o que foi que os estudiosos, né? Veja o conhecimento do pessoal lá atrás, né, boys and girls? A gente tem as estrelas, que obviamente estão anos e anos, anos e anos e anos luz de distância de onde a gente está. Mas o que foi? As estrelas, elas estão num ponto fixo. Apesar de que eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas essas estrelas um dia foram sóis, feito o nosso Sol, que não existem mais, né? Na verdade, essa luz que a gente vê é a luz, na verdade, da explosão dessa estrela, tá? E por isso chegou ao nosso alcance, mas ela já foi destruída e ainda está chegando aqui a luz dela. Ó, não sei se são milhares ou milhões de anos, né? Que essas estrelas já se explodiram ou implodiram, que é o que vai acontecer com a nossa estrela maior, que é o Sol. Um dia, se eu não me engano, os cientistas preveem que vai acontecer em 1 bilhão de anos. Né? Então, é 1 bilhão, é 1 milhão de anos, é uma coisa assim, mas é tanto tempo assim. 1 milhão de anos não é nada para o universo, né? Mas para a gente, 1 milhão de anos, imagina quantas e quantas e quantas e quantas gerações, né? A gente tem que viver, né? Para que isso aconteça, né? Para quem ficou preocupado agora, não, mas eu não quero que o planeta se acabe daqui a 1 milhão de anos, né? Se preocupe não, porque no caminho que vai, a gente vai destruir, não o planeta, né? Mas a gente vai destruir a nossa forma de conviver aqui muito antes do que 1 milhão de anos, né? Previsão que até o fim do século a gente já esteja numa situação já insustentável aqui nesse planeta, na velocidade que a gente vai. Mas voltando, então,
os estudiosos criaram como se fosse um outro círculo, né? Como se eles tivessem criado uma outra esfera fora do planeta Terra e usam exatamente esses ângulos aqui, ó, tá certo? E eles colocam as estrelas nesses quadrados aqui para usar exatamente como referência. E aí fazem o cálculo do giro da Terra, tá vendo? A Terra girando para o lado de cá, né? Sentido oeste e leste, né? Fazendo esse giro aqui, tá certo? E aí eles, baseados na velocidade, nos ângulos e nos cálculos, eles conseguem calcular a posição, pelo menos na parte da noite. Então, muito, muito, muito interessante, né? Então, vamos lá. Because of the rotation of the Earth, the celestial sphere appears to rotate around an axis, passing through the north and south poles of the Earth. Ok? Então, usa-se basicamente para fazer um arredondamento aí, se usa esse giro, se faz esse cálculo da velocidade com o ângulo da Terra e com essas estrelas ao redor da Terra para se calcular, tá certo? É um pouco, né? É um assunto um pouquinho complexo. Deixa eu falar aqui sobre satellite navigation, né? Algo que a gente usa hoje. It's something we use so much nowadays. We use with such intensity nowadays. And we take for granted, right? We don't even know sometimes that we are using, né? The satellite navigation. Muita gente vai entender, né, aqui como GPS. Muita gente vai ouvir quando eu falar GPS. GPS, ok. Então, né, que vem de Global Positioning System, né? Então, o que é que eu falei, o que é que eu estava falando aqui, né? Que o GPS, né, que a gente usa tanto essa tecnologia e a gente nem sabe. Muitas vezes a gente nem dá valor, né? We take for granted, a gente não dá valor. Essa tecnologia que é uma tecnologia super incrível, é uma tecnologia muito barata, incrivelmente barata, tá? E é uma tecnologia que hoje a gente talvez não conseguisse nem viver sem ela, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, hoje em dia, quem usa Uber, né? Quem usa os aplicativos, não vamos falar nem Uber, mas vamos falar quem usa aplicativo de transporte, precisa do GPS, precisa desse recurso, né? Que ele mostra com detalhes, ele acompanha o carro ali, os satélites lá em cima acompanham com detalhes o carro e mostra, aí é atualizado e mostra que rua pode entrar, se essa rua pode, se não pode, o que é contramão, o que não é. É incrível como é tanta informação ali provendo para nós seres humanos, né? Mas começou com isso daí, tá certo? Com o Global Positioning System, né? GPS. Então, near the end of the 20th century, the advanced satellite-based global positioning system provided yet another means for any individual to determine true north accurately. Então, hoje, bússola é uma coisa completamente do passado, a não ser que você esteja dentro do mato e você não tem acesso à internet. Onde você esteja, não tem acesso à internet, né? Cada vez mais diminuindo isso daí. Então, a gente usa o GPS para tudo, né? Hoje em dia, para se localizar dentro do planeta Terra, tá bom? Então, while GPS receivers, GPSRS, function best with a clear view of the entire sky, the function day or night in all but the most severe weather. Ok? Então, funciona bem, de preferência, né, com o céu aberto, porque a gente recebe essas informações via satélite lá nas camadas, né, já próximas da saída já da atmosfera, lá no espaço. É incrível, né? Como o GPS ele determina o carro entra, ele determina a localização exata de um endereço, de uma casa através de um GPS. A gente usou aqui o Google Earth na aula passada exatamente para mostrar a vocês essa função, né? Essa capacidade de um satélite ir lá, vum, ir no detalhe e pegar aquele ângulo, né? Também tem o Google Street View, né? Que é a visão da rua. Muita gente pode se perguntar como é que o satélite está lá no espaço, ele consegue pegar o Street View, né? Ele consegue pegar uma rua, a foto de uma rua. Por exemplo,
Aí bota lá no Google Maps, né, que usa os recursos do Google Earth, e dá, pum, mostra a foto de uma residência, por exemplo, da escola dinâmica, né? Aparece, pum, uma foto da escola dinâmica. Ali, no caso, é exatamente uma empresa que é contratada pela Google, tá? Que passa pelas ruas e tira fotos, tá certo? Então, tira imagens, né? Por isso, muitas vezes, que a gente vai ver uma imagem, ela desatualizada. Se eu não me engano, a gente olhou do Dinâmica e mostra a escola em reforma naquele momento. Se eu não me engano, já tinha até um, como é que a gente chama ali, aquele equipamento, né? O MOOC, né? O MOOC que é colocando ali, fazendo a instalação, porque o carro passou ali na hora e tirou a foto. Então, acho que de tempo em tempo, de anos e anos, ele fica passando ali para fazer essa atualização, ok? The government agencies responsible for the satellites continuously monitor and adjust them, maintain to their accurate alignment with the Earth. Então, tem que estar sempre fazendo esse alinhamento ali, né? E, na verdade, o próprio satélite, ele faz um alinhamento, eu vou falar uma coisa até complexa, é só uma informação lá na frente, talvez mais na frente, quando estiver estudando física, podem perguntar ao professor de física de vocês, né? Porque eu não consigo entender esse conceito. Eu já li várias vezes a respeito, mas eu não consigo entender como é que isso funciona do ponto de vista da física. Mas, bom, lá vai. Né? Quem descobriu isso foi Albert Einstein, né? Que o tempo ele anda mais devagar. Quanto mais força gravitacional você tem, tá certo? Mais o tempo ele anda mais devagar, tá? E quanto mais fora, eu não sei se é o inverso, ele anda mais rápido que o sistema gravitacional, e quanto mais distante, né, quanto menos força gravitacional, mais o tempo anda mais devagar. Então, como os satélites eles estão lá na órbita terrestre, então eles estão recebendo bem menos influência da gravidade que está no centro do nosso planeta, então o tempo para eles é diferente do tempo para a gente. O tempo lá passa mais devagar. Acho que é isso mesmo. Aqui passa mais rápido, lá mais devagar. Então, lá passa mais devagar. São alguns milésimos de segundos, mas assim, suficiente para, às vezes, criar disruptura na informação precisa. Então, os satélites têm que estar sempre sendo ajustados para o tempo correto. Se você pegar um relógio aqui, onde a gente está, e levar um relógio lá para o universo, depois, vamos dizer, depois de um ano, vai ter alterado, assim, vai ter se passado, não sei exatamente, alguns segundos, alguns minutos a menos. Quer dizer, a pessoa estando lá, eu não sei ao certo, tá, gente? Vamos dizer que seja minutos, né? Então, se a pessoa que passou um ano aqui e passou um ano no espaço, ela vai estar alguns minutos mais jovem do que se tivesse aqui, tá? Então, tem que estar fazendo esses ajustes. Eu não sei se é segundos ou é minutos, mas a coisa assim é mínima, mas tem que estar fazendo esses ajustes de tempo em tempo. Incrível, né? Incrível. Por quê? Não me pergunto. Já tentei ler, vou admitir que eu já tentei ler a respeito disso daí, não consegui entender a explicação. Já pedi ajuda a amigos meus, engenheiros que entendem do assunto. Até hoje eu não consegui entender. Até hoje eu não consegui entender. Ok, boys and girls, então a gente vai ficando por aqui, né? Tá? Alguma informação, deixa eu ver só alguma informação mais sobre o GPS, né? Os governos, eles têm cuidado de sim, informação interessante, já que a gente está falando sobre satélite aqui, tem uma empresa, né, chamada Tesla, que ela já está usando o satélite para prover internet, tá certo? É outra empresa, se não me engano, do mesmo grupo, que está usando já a satélite para prover internet, e dentro em breve, através dessa empresa, pelo menos, a gente vai ter internet para todas as localidades do planeta Terra, através via satélite. Ok, boys and girls, então a gente vai ficando por aqui, tá certo? E a gente, como homework, as homework, I'm going to ask you guys to do a research about the history of the GPS, how the GPS came about, how this technology came about. I'm going to give you a hint, came from the Germans, ok? Então, o homework de hoje é o seguinte, né? Vocês fazendo uma pesquisa sobre a história do GPS, certo? Como surgiu o GPS, de que forma, quais foram as pesquisas feitas. E uma dica que eu vou dar aqui é que começou com os alemães, lá na Alemanha, tá certo?
Os americanos foram quem mais tiraram proveito, né? E hoje o mundo todo tira proveito, mas foram os alemães que deram o start nisso daí. Ok? Coloca lá nos caderninhos, Google Tradutor, foto, class app. Ok, boys and girls? See you later, alligators. Bye.